história do Senhor, que quando a gente faz parte da história e participa disso, a gente chega a vezes a ser seco como uma árvore sem nenhuma folha. Mas quando começa a estar junto, a falar, a louvar, a orar, vocês não imaginam, eu creio que imaginam sim, como você se floresce depois. Vocês creem nisso? Vocês já provaram isso? Amém. Já provaram? Prova que, olha, é muito bom. É o meu respirar. Vocês cantaram aqui. Se transforma no meu respirar, esse dizer. Finalmente viver esse amor, mas tem mais um ponto ainda. É abençoar a vida do outro. É ser acolhedor e receptivo. Desde o início aqui nessa igreja, quando eu vim, uma das primeiras coisas que eu falei aqui, não foi nem gravado, porque agora não estava ainda high-tech, agora vocês são high-tech, né? Gravando, não sei o quê. Tem gente que fala assim, pô, para que eu vou ouvir de novo, né? Eu escutei, né? Mas tem gente que ouve, de qualquer forma, tem certeza que vai ser uma bênção, né? Tudo é meio para divulgar o amor dele, né? Mas desde que eu cheguei aqui, eu falei que a igreja é ser o quê? Acolhedora, né? Igreja é ser receptiva. Uma igreja que não é acolhedora, igreja que não é receptiva, não pode ser igreja, pode ser qualquer coisa menos igreja. Um salão, cabeleireiro. Um salão cabeleireiro, às vezes até muito acolhedor, né? Que é um interesse profundo. Ô, minha querida, não sei o quê. Tem que ser diferente, tem que ser mais do que os outros. O Senhor fala até isso. Quando fala sobre a moralidade, não sei agora o texto, que você já deve até saber, tem um texto na Bíblia que fala, alguém vai a ele e fala sobre a ética e a moralidade. Ele fala, não, a nossa ética, a nossa moralidade, o nosso comportamento tem que exceder até os fariseus. Tem uma palavra até assim do Senhor. Nós temos que exceder a alegria, temos que exceder. E é simples, nós temos a alegria no Senhor. A alegria do Senhor na nossa força, até um cântico. Não vou nem me aventurar na história de cântico, eu não me dei bem naquele dia. Vou ficar por aqui. Temos sido conhecidos como receptivos, ou só somos gente boa com quem conhecemos? Vou repetir. Temos sido, eu, Paulo, Maurício, sempre Maurício também, Maurício, temos sido de fato receptivos, acolhedores, ou somos só gente boa com quem a gente conhece? Tem que parar um pouco para pensar. É mole ser gente boa com quem a gente conhece, ou com quem precisa, que até o que nos faz iguais, praticamente iguais a qualquer um, né, por interesse. Não, nós temos que ser diferentes, temos que ser receptivos com todos, acolhedores, feliz essa igreja. Finalmente, slide 3. Quer falar lá? Priorizar a palavra de Deus. É viver e priorizar a palavra de Deus. Todos os nossos dias. Isso aí significa dizer o seguinte, anunciar as grandezas do Senhor. 1 Pedro 2,9, que é um texto que é muito lindo, que eu até transcrevi aqui, que fala, vós, porém, sois raça eleita, isso é lindo, né? Sacerdócio real, nação santa, é lindo isso texto. Povo de propriedade exclusiva de Deus. Vamos pensar isso, não? A fim de que proclamais as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Isso é ser igreja. Anunciar as grandezas dele. Anunciar que ele fez isso em você. E ele pode fazer no outro também. É divulgar, é compartilhar, é querer dividir, é querer anunciar. Dessa extraordinária graça que você foi alvo. Para que essa pessoa também seja alvo desse amor. Isso é ser igreja. Diferentemente disso, não pode ser igreja. Você ficar fechado num grupo, isso acontece muito, tá? Eu estou falando assim, mas eu vejo isso muito, eu já fui também partícipe de grupos assim. Os grupos eram tão bons que a gente ficava até chateado se tivesse alguém de fora. Ia ter que estragar. Será que vocês não passaram por isso, não? Eu creio que sim, hein? Eu passei por isso. Tá tudo tão bem, eu conheci o fulano e tal, era um papo bom, na sexta-feira a gente vai repetir de novo. E tem gente nova aí. Que chato. Olha só que loucura, gente. Que loucura. E Deus vendo tudo isso deve estar triste. Meu Deus do céu.
Você vê da onde? Da onde eu vim? Ser igreja, aplicar a palavra de Deus, é edificar a vida dos irmãos, amém? Olhar o outro com o olhar de Deus e busca o resgate do ser humano. O Senhor busca o resgate do ser humano. A gente só pode olhar com esse olhar se a gente pedir para olhar com esse olhar. Se a gente tiver a certeza que só Ele pode mover esse nosso olhar. Se não for Ele, eu duvido que você e eu tenhamos esse olhar. Não vamos ter nunca. E se você e eu, a gente já teve alguma vez, pode ter certeza que nós somos alvo, né, somos canais de dentro do Senhor. Amém? Isso é ver as emoções e necessidades. Isso é ser um anjo, como eu falei. Eu fiquei impressionado pela história de sexta-feira agora. Isso é ser anjo de Deus. Essa jovem convertida que eu falei com vocês. Ser anjo do Senhor é buscar corações sedentos e abertos à palavra de Deus. É ser canal do consolo de Deus para aquelas pessoas também. Ser anjo do Senhor, querido, isso acontece muito conosco, isso é bíblico, é não ser pedra de tropeço. Temos sido, já fomos pedra de tropeço. Você sabe o que é isso? Pedra de tropeço, é bíblico. É você impedir, por alguma razão, pelo teu comportamento, até pelo teu desamor, pelo teu indiferença, egoísmo, o irmão está vendo, você pedra de tropeço. Pedra de tropeço de impedir o teu irmão de ser alvo dessa graça, de até afastar, pior, afastar o teu irmão da comunidade do Senhor, através de palavras, através de gestos, através de conspirações, coisa feia, conspirações, querer deixar outros também na mesma história, aliciando outros para que, da mesma forma, ignorem, deixem fora do grupo. Meu Deus, isso é triste. Será que isso existe ainda na nossa igreja? Se existir, tem misericórdia, Senhor. É por isso que o Senhor falou, né? Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, né? Tem misericórdia. Nós nos livra, Senhor, a mim, a todos os meus irmãos aqui, de sermos pedras de tropeço. Nos livra. Isso é terrível. Enfim, aplicar a palavra de Deus é ter objetivo, é ter entendimento, é seguir o ídolo. Seguir o ídolo é interessante. O vinde a mim é aquela porta estreita que todos nós, aqui eu creio que a maioria, entrou, não é isso? Estreita? Estreita por quê estreita? Porque só dá para a gente, né? Estreita porque não dá para ninguém entrar junto conosco. Nós podemos ser alvo de oração, alguém pode ter orado por você, meu querido, minha querida aqui presente, por mim, mas a decisão foi minha, o caminhar foi meu. Se você não fez ainda essa escolha, faça, porque não é a mamãe, não é a vovó, não é a titia, não é o papai, não é a vizinha bondosa, não é, enfim, não é ninguém que fica a missionária, não é ninguém que vai fazer entrar pela porta. Quem vai entrar pela porta, ou seja, quem vai fazer a decisão, quem vai tomar a decisão, é você próximo. Ouviu bem? É você próximo. E aí, quando você entra pela porta estreita, que é uma maravilha, que é um iniciar de uma vida nova, que é uma transformação de caráter, como eu já cansei de falar aqui, de natureza, de olhar, você percebe que tem uma plaquinha de neon. Sabia disso? Uma plaquinha de neon. Neon, não é neon mesmo, aquela luz que está piscando. Sabe o que é? Sabe o que diz? IDE. O que é? É o ID. É o ID. É anunciar a palavra. Sabia?